Ele me agarrou por trás, me jogou na cama e me disse: "Agora você é minha. Não quero você com conversinha com ninguém." Aquilo nunca saiu da minha cabeça. Olá, meus queridos. Antes de começar a contar a história que mudou completamente o rumo da minha vida, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like neste vídeo, se inscrevam no canal e me contem nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo. Isso me ajuda muito e me dá força para continuar compartilhando essas experiências tão difíceis, mas que podem ajudar outras pessoas que passaram ou estão passando por situações parecidas. Meu nome é Maria Helena, tenho 62 anos hoje e vou contar para vocês algo que aconteceu há mais de 20 anos, mas que ainda ecoa na minha mente como se fosse ontem. Ainda sinto o cheiro daquela tarde de março, ainda ouço o barulho da chuva batendo na janela do quarto, ainda lembro do gosto amargo que ficou na minha boca depois que ele disse aquelas palavras que me assombraram durante tanto tempo. Ele me agarrou por trás, me jogou na cama e me disse: "Agora você é minha. Não quero você com conversinha com ninguém." Essas palavras nunca saíram da minha cabeça. E hoje, depois de tantos anos de terapia, de reconstrução, de aprender a me amar novamente, eu sinto que posso compartilhar essa história com vocês. Era 1998. Eu tinha 38 anos e acreditava que minha vida estava finalmente nos trilhos. Depois de um casamento turbulento que durou 15 anos e terminou 2 anos antes, eu estava redescobrindo quem era Maria Helena, sem ser a esposa de alguém, sem ter que agradar, sem ter que me diminuir. Trabalhava como auxiliar administrativa em uma empresa de materiais de construção no centro da cidade, um emprego que consegui com muito esforço depois da separação. O salário não era dos melhores, mas era meu, conquistado com minhas próprias mãos. Morava em uma casa pequena que aluguei na Vila Mariana, um bairro simples, mas acolhedor. Era uma casinha de 2 quartos, sala, cozinha e um quintal minúsculo onde eu cultivava algumas plantas. Lembro que tinha um pé de jasmim que perfumava toda a casa nas noites de verão. Aquele cheiro doce me dava uma sensação de paz que eu não sentia há muito tempo. Minha filha Cristina, na época com 16 anos, morava comigo. Ela estava no 2º ano do ensino médio e tinha aquela energia típica dos adolescentes, sempre questionando tudo, sempre querendo mais liberdade. Cristina tinha os olhos castanhos do pai, mas a personalidade forte era toda minha. Lembro que ela sempre me dizia: "Mãe, você precisa viver mais, se divertir, conhecer gente nova." E eu ria, achando que ela ainda era muito nova para entender que, para mim, aquela paz caseira já era um luxo depois de tantos anos de conflito. Nos finais de semana, eu gostava de acordar sem pressa, preparar um café bem forte e sentar no quintal para ler os romances que pegava emprestado na biblioteca do bairro. Era minha pequena fuga da realidade, meu momento de sonhar com outras vidas, outros amores, outras possibilidades. O sol da manhã batia no meu rosto e eu me sentia verdadeiramente livre pela primeira vez em décadas. Foi numa dessas manhãs de sábado, no início de março, que Cristina entrou na cozinha com aquela cara de quem tinha uma novidade para contar. Ela estava usando uma camiseta amarela que eu tinha comprado para ela no mês anterior, e seus cabelos cacheados estavam soltos, brilhando no sol que entrava pela janela. "Mãe, conheci uma pessoa ontem que acho que você ia gostar", ela disse enquanto servia seu café com leite. Eu levantei os olhos do livro e a olhei com aquela expressão que toda mãe conhece, meio desconfiada, meio curiosa. É a mãe da Rosilene, minha colega da escola. Ela se chama Aparecida, tem mais ou menos a sua idade e também é separada. A Rosilene disse que ela está sempre reclamando que não tem amigas para sair, para conversar, sobre coisas de mulher adulta. Eu ri, fechando o livro e apoiando o queixo na mão.
Coisas de mulher adulta? Que coisas seriam essas, Cristina? Ela deu de ombros, com aquele jeito despojado que eu tanto admirava nela. Sei lá, mãe. Coisas que vocês falam quando acham que a gente não está ouvindo. Sobre trabalho, sobre homens, sobre os problemas da vida. A Rosilene falou que a mãe dela sente muita falta de ter uma amiga de verdade. A ideia me pareceu interessante. Fazia tempo que eu não tinha uma amizade feminina próxima. Durante o casamento, meu ex-marido sempre criava problemas. Quando eu saía com amigas, sempre achava um motivo para brigar, para fazer drama, para me fazer sentir culpada por querer ter uma vida social. Aos poucos, fui me isolando, perdendo contato com as pessoas que me faziam bem. E como você imagina que eu conheceria essa Aparecida? Perguntei, tomando um gole do meu café e sentindo o líquido quente descer pela garganta. Cristina sorriu, daquele jeito travesso que ela tinha desde pequena. Pensei que vocês poderiam se encontrar num lugar público primeiro, quem sabe no shopping, tomar um café, conversar um pouco. Se vocês se derem bem, ótimo. Se não se derem, cada uma segue sua vida. A proposta me soou sensata. Há quanto tempo eu não fazia isso? Há quanto tempo não me permitia conhecer alguém novo sem ter medo, sem segundas intenções, apenas pela possibilidade de fazer uma nova amizade? Senti um friozinho gostoso na barriga, aquela sensação de que algo novo poderia estar começando. Tudo bem? Eu disse, e vi os olhos de Cristina brilharem de alegria. Mas você organiza tudo, conversa com essa Rosilene, vê se a mãe dela realmente tem interesse. E nada de pressão, viu? Se não rolar, não rolar. Cristina bateu palmas e veio me dar um beijo na testa. Eu sabia que você ia topar, mãe. Você vai ver como vai ser legal ter alguém para conversar, para sair, para dividir as coisas. Naquela tarde, enquanto Cristina foi para a casa de uma amiga, eu fiquei pensando sobre a conversa. Será que eu estava pronta para abrir minha vida para alguém novo? Depois de tanto tempo protegendo minha paz, construindo minha independência tijolo por tijolo, será que fazia sentido arriscar deixar alguém entrar? Olhei ao redor da minha casinha, as paredes pintadas de um amarelo suave que eu mesma escolhi, os móveis simples mas organizados do meu jeito, as plantas que eu cuidava com carinho. Tudo, aquilo era meu reino, meu espaço sagrado, onde ninguém gritava, onde ninguém me diminuía, onde eu podia ser simplesmente eu. Mas talvez Cristina tivesse razão. Talvez eu precisasse de mais do que apenas paz. Talvez precisasse de companhia, de risadas, de alguém com quem dividir as pequenas alegrias e os pequenos desafios do dia a dia. A solidão tinha sido uma aliada preciosa na minha cura. Mas será que não estava na hora de dar um pequeno passo em direção ao mundo lá fora? Naquela noite, enquanto preparava o jantar e ouvia uma música suave no rádio, eu tomei minha decisão. Ia conhecer essa Aparecida, ia dar uma chance para a possibilidade de uma nova amizade entrar na minha vida. Afinal, o que poderia dar errado em conhecer a mãe de uma colega da minha filha? O que poderia acontecer em um encontro inocente num shopping, tomando café e conversando sobre amenidade? Se eu soubesse naquela noite o que me esperava, se eu pudesse imaginar como aquela decisão, simples e aparentemente inofensiva, mudaria completamente o rumo da minha vida. Talvez tivesse feito uma escolha diferente. Mas a vida tem dessas ironias. Às vezes, é justamente quando pensamos que estamos seguros, quando baixamos a guarda e decidimos confiar novamente, que os maiores desafios aparecem. Eu não sabia ainda que Aparecida tinha um irmão. Não sabia que esse irmão estava passando por uma fase difícil da vida e que ela estava preocupada com ele. Não sabia que, em algumas semanas, ela me pediria um favor que mudaria tudo. E muito menos sabia que aquele homem, que entrou na minha vida através de uma conexão tão inocente, carregava dentro de si uma necessidade de controle que me faria reviver pesadelos que eu achava ter deixado para trás. Na segunda-feira seguinte,
Cristina chegou da escola com uma energia contagiante. Eu estava na cozinha preparando o almoço quando ela entrou como um furacão, jogou a mochila no sofá e veio direto para perto de mim. Mãe, falei com a Rosilene hoje. A mãe dela ficou super animada com a ideia de conhecer você. Seus olhos brilhavam de empolgação e eu não pude deixar de sorrir diante de tanto entusiasmo. Que bom, filha. E o que vocês combinaram? Perguntei, mexendo o feijão no fogão. O cheiro subia em uma nuvem quente e familiar, misturando-se com o aroma do alho refogado. Cristina puxou uma cadeira e se sentou à mesa da cozinha, apoiando o queixo nas mãos. A Rosilene disse que a Aparecida gostaria de se encontrar com você no shopping Ibirapuera, no sábado de tarde. Ela sugeriu a praça de alimentação perto daquela lanchonete que vende açaí. Você conhece? Eu conhecia sim. Era um lugar movimentado, cheio de famílias nos finais de semana, com aquele barulho gostoso de conversas misturadas e o cheiro de comidas variadas no ar. Um ambiente seguro e neutro para um primeiro encontro. Parece perfeito, eu disse, sentindo um misto de nervosismo e expectativa. E como eu vou reconhecê-la? A Rosilene disse que a mãe tem cabelos curtos e castanhos. É mais ou menos da sua altura e vai estar usando uma blusa vermelha. Ela também vai te procurar, porque a Rosilene mostrou uma foto sua que eu levei. Cristina riu ao ver minha cara de surpresa. Relaxa, mãe. Foi aquela foto que tiramos no aniversário da vovó, onde você estava linda, de vestido azul. Nada demais. O resto da semana passou voando. No trabalho, eu me peguei várias vezes pensando no encontro. Minha colega Sandra, que trabalhava na mesa ao lado da minha, notou minha distração. Maria Helena, você está diferente essa semana. Aconteceu alguma coisa? Ela era uma mulher de uns 50 anos, sempre muito observadora e carinhosa comigo. Vou conhecer uma pessoa nova no sábado, eu contei, organizando uns papéis apenas para ter algo para fazer com as mãos. Uma possível amiga. Faz tanto tempo que não faço isso que estou meio nervosa. Sandra sorriu e bateu de leve no meu ombro. Que maravilha! Você merece ter pessoas legais na sua vida. E nervosismo é normal, mostra que você se importa. Cheguei em casa naquela quinta-feira e encontrei Cristina no telefone, conversando baixinho. Quando ela me viu, fez um sinal para que eu esperasse e terminou a ligação rapidamente. Era a Rosilene, ela explicou, só confirmando os detalhes do sábado. A Aparecida está ansiosa também. Parece que ela não faz uma amiga nova há muito tempo. Isso me tranquilizou um pouco. Saber que ela também estava nervosa me fazia sentir menos sozinha naquela expectativa. Na sexta-feira à noite, separei a roupa que ia usar. Uma calça jeans escura, uma blusa branca simples e a cardigan bege que Cristina disse que ficava linda em mim. Nada muito arrumado, nada muito desleixado. Queria parecer acessível, mas cuidada. Sábado chegou com um sol radiante de março. Acordei mais cedo do que o costume. Tomei um banho demorado e caprichei um pouco mais na maquiagem. Nada exagerado. Apenas um batom rosado e um pouquinho de rímel. No espelho, vi uma mulher de 38 anos que estava aprendendo a se gostar novamente, que estava dando pequenos passos em direção à vida. Mãe, você está linda, disse Cristina quando me viu pronta na sala. E está cheirosa também. Que perfume é esse? Era um perfume simples que eu havia ganhado de presente no trabalho no Natal anterior. Cheiro de flores suaves, nada marcante, mas feminino. Obrigada, amor. Estou nervosa. Para falar a verdade, Cristina veio até mim e arrumou uma mecha do meu cabelo que havia escapado do lugar. Vai dar tudo certo, mãe. Você é uma pessoa incrível. Qualquer um ficaria feliz em ter você como amiga. Suas palavras me deram a força que eu precisava. Peguei minha bolsa pequena de couro marrom, verifiquei se tinha dinheiro suficiente e me despedi. O trajeto de ônibus até o shopping levou cerca de 40 minutos. Fiquei olhando pela janela, vendo a cidade passar, as pessoas nas ruas vivendo suas vidas,
cada uma com seus próprios medos, sonhos e expectativas. Será que todas elas também sentiam esse friozinho na barriga quando iam conhecer alguém novo? Será que o medo de se decepcionar ou de decepcionar era universal? Chegando ao shopping, caminhei devagar até a praça de alimentação. Era 2 horas da tarde e o lugar fervilhava de atividade. Famílias inteiras ocupavam as mesas, crianças corriam entre as cadeiras, o cheiro de pizza, hambúrguer e açaí criava uma atmosfera acolhedora. Procurei por uma mulher de blusa vermelha e cabelos castanhos curtos. Foi então que a vi. Ela estava sentada numa mesa próxima à lanchonete de açaí, exatamente como Cristina havia descrito. Aparecida era uma mulher de aparência meiga, com um sorriso gentil e olhos que pareciam procurar alguém. Quando nossos olhares se cruzaram, ela acenou discretamente e eu senti um alívio imediato. Sua expressão era tão nervosa quanto a minha. Caminhei até ela, sentindo as pernas um pouco trêmulas. Aparecida? Perguntei quando cheguei perto da mesa. Ela se levantou imediatamente, estendendo a mão com um sorriso caloroso. Maria Helena, que prazer te conhecer. A Rosilene me contou tanto sobre você. Sua voz era suave, com um sotaque do interior que me lembrava minha própria infância. Nos sentamos e, nos primeiros minutos, ficamos naquela conversa educada, típica de primeiros encontros. Comentamos sobre o shopping, sobre o tempo, sobre nossas filhas. Mas aos poucos, conforme fomos relaxando, a conversa fluiu de forma mais natural. Aparecida me contou que trabalhava como costureira em casa, que era separada há 3 anos, que tinha uma filha de 17 anos e um filho de 14. E você, Maria Helena? A Cristina me contou que você trabalha numa empresa de materiais de construção. Ela tomou um gole do suco de laranja que havia pedido e me olhou com interesse genuíno. Sim, sou auxiliar administrativa. Não é o trabalho dos meus sonhos, mas me dá independência, sabe? Depois da separação, isso foi muito importante para mim. Ela assentiu com uma expressão de quem entendia perfeitamente. Eu te entendo. Também passei por isso. É difícil reconstruir a vida sozinha, mas ao mesmo tempo é libertador, né? Havia uma cumplicidade em sua voz que me fez sentir à vontade imediatamente. Era como se ela soubesse exatamente pelo que eu havia passado, sem precisar de explicações detalhadas. Conversamos por quase 2 horas. Ela me contou sobre sua paixão por costura, sobre como aprendeu com a mãe ainda criança e como isso se tornou sua profissão. Eu falei sobre meus livros, sobre como a leitura havia sido meu refúgio durante os momentos mais difíceis do casamento. Descobrimos que tínhamos gostos parecidos em música, que ambas adorávamos filmes românticos antigos, que dividíamos a preocupação comum de mães criando filhos adolescentes sozinhas. Sabe, Maria Helena? Ela disse em um momento, mexendo distraidamente no canudo do seu suco. Fazia muito tempo que eu não conversava assim com alguém. Parece que a gente se conhece há anos. Eu sorri, sentindo exatamente a mesma coisa. Também senti isso, Aparecida. É bom ter alguém que entende as coisas que a gente passa. Quando finalmente nos despedimos, já eram quase 5 horas da tarde. Combinamos de nos encontrar na semana seguinte, talvez para um café mais próximo das nossas casas. Ela morava no Ipiranga, não muito longe de mim. O ônibus de volta para casa pareceu mais rápido, minha mente ocupada com a satisfação de ter feito uma nova amizade. Cristina me esperava ansiosa quando cheguei. E aí, mãe? Como foi? Ela largou o livro que estava lendo e veio correndo ao meu encontro. Foi ótimo, filha. Você estava certa. Ela é uma pessoa muito legal. Obrigada por ter organizado tudo. Contei para Cristina sobre nossa conversa, sobre como havia sido natural e gostoso, sobre como nos sentimos à vontade uma com a outra. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, eu me peguei cantarolando baixinho. Fazia tempo que isso não acontecia. Era uma sensação boa,
de que minha vida estava se expandindo de forma saudável, de que eu estava pronta para novos vínculos sem perder minha independência. Aparecida parecia ser exatamente o tipo de amizade que eu precisava. Alguém que entendia minha jornada, que respeitava meu espaço, mas que podia dividir comigo as alegrias e desafios do dia a dia, como eu estava enganada sobre o que viria pela frente. Nas semanas que se seguiram, minha amizade com Aparecida floresceu de forma natural e gostosa. Nos encontrávamos pelo menos 2 vezes por semana, geralmente para um café no meio da tarde ou para caminhar na praça do nosso bairro. Ela tinha um jeito doce de falar, sempre interessada no que eu tinha para contar, sempre disposta a dividir suas próprias experiências. Foi num desses encontros, numa tarde de abril que estava particularmente fresca, que notei algo diferente em Aparecida. Estávamos sentadas num banco da praça, cada uma com um copo de café comprado no carrinho que ficava na esquina, quando percebi que ela estava mais quieta que o normal. Suas respostas estavam mais curtas e ela mexia nervosamente com a alça da bolsa. Aparecida, você está bem? Perguntei, tocando levemente em seu braço. Você parece preocupada com alguma coisa. Ela suspirou fundo e olhou para o horizonte, onde algumas crianças brincavam no parquinho, enquanto suas mães conversavam nos bancos próximos. O som das risadas infantis criava um contraste estranho com a tensão que eu sentia emanando dela. É meu irmão, Maria Helena, ela disse finalmente, sua voz carregada de uma tristeza que eu não havia percebido antes. Ele está passando por uma fase muito difícil. Perdeu o emprego há 3 meses, a esposa pediu a separação no mês passado e agora está morando comigo temporariamente. Ela parou para tomar um gole do café e eu pude ver que suas mãos tremiam levemente. Nossa, que situação complicada, eu disse, tentando transmitir solidariedade. E como vocês estão lidando com isso? Aparecida balançou a cabeça com uma expressão de cansaço que me tocou profundamente. Ele não é uma pessoa fácil, sabe? Nunca foi. Desde pequeno, sempre teve um temperamento intenso. E agora, com todos esses problemas acontecendo de uma vez, ele está impossível de conviver. Algo no tom dela me deixou levemente desconfortável, embora eu não soubesse explicar exatamente o quê. Intenso como? Perguntei mais por educação do que por curiosidade real. Ela hesitou um momento antes de responder, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Ele tem umas ideias muito firmes sobre como as coisas devem ser, entende? Sobre como as mulheres devem se comportar, sobre relacionamento, sobre família. E quando as coisas não saem do jeito que ele acha que deveria ser, ele fica... Ela parou, novamente, mordendo o lábio inferior. Ele fica muito alterado, grita, bate porta, diz coisas que magoam. Um arrepio percorreu minha espinha. Aquela descrição me lembrava muito do meu ex-marido. E instintivamente meu corpo todo se tensionou. Aparecida? Você se sente segura com ele morando na sua casa? Perguntei. E vi que minha pergunta a pegou de surpresa. Ah, não é nada disso, Maria Helena. Ele nunca me faria mal fisicamente. Somos irmãos, ele me protege. É só que ele é muito controlador, muito opinativo sobre tudo. Ela riu, mas foi um riso sem graça que não chegou aos olhos. Ele já está questionando as minhas amizades, dizendo que eu saio demais de casa, que deveria estar mais tempo com a família. Aquela informação me incomodou mais do que eu gostaria de admitir. Ele sabe sobre nossa amizade? A pergunta saiu da minha boca antes que eu pudesse pensar melhor. Aparecida assentiu, evitando meu olhar. Sabe sim, e não gostou muito da ideia. Disse que não conhece você, não sabe que tipo de pessoa você é, que é perigoso fazer amizades assim. Do nada, senti minha temperatura corporal subir. Quem era aquele homem para opinar sobre a vida da irmã adulta? E mais importante, por que Aparecida estava dando ouvidos a ele? E o que você respondeu?
Perguntei, tentando manter a voz calma. Disse que você é uma pessoa maravilhosa, que nossa amizade me faz muito bem, que ele não tem nada a ver com isso. Ela finalmente me olhou e pude ver uma mistura de determinação e medo em seus olhos. Mas ele insiste. Diz que quer te conhecer para aprovar nossa amizade. A palavra aprovar ecoou na minha mente como um sino de alarme. Aparecida, você é uma mulher adulta, mãe, independente. Você não precisa da aprovação de ninguém para suas amizades. Minha voz saiu mais firme do que eu pretendia, carregada de todas as frustrações que eu havia vivido no meu casamento. Ela suspirou novamente, passando as mãos pelos cabelos. Eu sei, Maria Helena, eu sei disso, mas é complicado. Ele está numa situação vulnerável, morando na minha casa, dependendo de mim. E ele é meu irmão, sabe? A única família que me sobrou depois que nossos pais morreram. Sua voz estava carregada de culpa, e eu reconheci aquele sentimento. Quantas vezes eu havia usado justificativas parecidas para aceitar comportamentos inaceitáveis? Ficamos alguns minutos em silêncio, observando o movimento da praça. Uma brisa fria balançou as folhas das árvores acima de nós, criando um jogo de sombras no chão. Eu estava processando tudo que ela havia me contado, tentando entender por que aquilo me deixava tão desconfortável. Sabe de uma coisa, Aparecida? Eu disse finalmente. Se ele faz questão de me conhecer, não vejo problema nisso. Podemos marcar algo casual, talvez um café, para que ele veja que sou uma pessoa normal, de bem. Quem sabe assim ele fica mais tranquilo. Ao mesmo tempo que oferecia isso, uma voz dentro da minha cabeça me alertava para não fazer essa sugestão. Os olhos dela se iluminaram com uma gratidão que me deixou ainda mais desconfortável. Seria incrível, Maria Helena. Tenho certeza de que, quando ele te conhecer, vai mudar de opinião completamente. Ele só está sendo protetor, sabe como é? Não, eu não sabia como era e estava começando a suspeitar de que não queria saber. Combinamos que ela conversaria com ele e me avisaria sobre o melhor dia para nos encontrarmos. Enquanto caminhávamos de volta para nossas casas, Aparecida parecia mais leve, mais alegre. Ela tagarelava sobre como tudo ia dar certo, como o irmão ia gostar de mim, como nossa amizade poderia finalmente ter paz. Eu, por outro lado, sentia um peso estranho no peito. Cada passo que eu dava em direção à casa parecia mais pesado que o anterior. Quando me despedi dela na esquina da minha rua, forcei um sorriso que não sentia e disse que estava ansiosa para conhecer seu irmão. Mas a verdade era que algo dentro de mim estava gritando para eu correr na direção oposta. Em casa, encontrei Cristina fazendo lição na mesa da cozinha. Ela levantou os olhos quando me viu entrar e imediatamente notou minha expressão. Mãe, aconteceu alguma coisa? Você parece estranha. Sentei-me na cadeira ao lado dela, deixando minha bolsa cair no chão com um baque surdo. A Aparecida tem um irmão que está morando com ela temporariamente, eu contei, sem conseguir disfarçar a preocupação na minha voz. Ele não gostou da ideia da nossa amizade e quer me conhecer para aprovar. Fiz aspas no ar ao dizer a palavra e vi Cristina franzir as sobrancelhas. Que coisa mais estranha, mãe. Que direito ele tem de aprovar suas amizades? A indignação na voz da minha filha me fez perceber que eu não estava sendo paranoica. Se até mesmo Cristina, aos 16 anos, achava aquilo estranho, talvez meus instintos estivessem corretos. Não sei, filha. Aparentemente ele está passando por uma fase difícil e ficou controlador. Cristina largou a caneta e me olhou com seriedade. Mãe, você não precisa se submeter a isso. Se a Aparecida é realmente sua amiga, ela deveria defender sua autonomia, não ficar pedindo para você se humilhar diante do irmão dela. As palavras de Cristina foram como um soco no estômago, porque ela estava certa. Por que eu havia me oferecido para conhecer aquele homem? Por que havia aceitado ser aprovada, como se fosse uma adolescente pedindo permissão para namorar
Em que momento eu havia voltado a esse lugar de submissão que tanto havia lutado para deixar para trás? Naquela noite, deitada na minha cama, olhando o teto escuro do quarto, eu me peguei repensando toda a situação. As palavras de Aparecida ecoavam na minha mente. Ele tem umas ideias muito firmes sobre como as mulheres devem se comportar. Que tipo de ideias seriam essas? E por que uma mulher adulta e independente como ela estava dando tanto poder a essas opiniões? O cheiro do jasmim entrava pela janela entreaberta, trazendo comigo aquela sensação de paz que eu tanto amava naquela casa. Mas naquela noite, nem mesmo meu perfume favorito conseguia acalmar a ansiedade que havia se instalado no meu peito. Algo estava errado, muito errado, e cada fibra do meu ser estava tentando me avisar. Mas eu ignorei a voz da minha filha, ignorei meus próprios instintos, ignorei toda a sabedoria que havia adquirido durante meus 2 anos de reconstrução. No dia seguinte, quando Aparecida me ligou dizendo que seu irmão gostaria de nos conhecer no sábado, no mesmo shopping onde nos conhecemos, eu disse sim. Disse sim, mesmo sentindo aquele frio na barriga que não tinha nada a ver com nervosismo, mas com medo. Disse sim, mesmo sabendo, no fundo da minha alma, que estava cometendo um erro terrível. Disse sim, porque ainda acreditava que podia controlar a situação, que nada de ruim poderia acontecer em um lugar público, numa tarde de sábado. Se eu soubesse o que me esperava naquele encontro, se eu pudesse ver o futuro e entender como aquele homem mudaria completamente o curso da minha vida, jamais teria saído de casa naquele sábado. Mas às vezes a vida nos coloca diante de encruzilhadas onde todos os caminhos parecem seguros e só descobrimos qual era o precipício depois que já caímos. O sábado chegou com uma chuva fina e persistente que deixava o ar úmido e pesado. Acordei com uma sensação estranha, como se meu corpo soubesse de algo que minha mente ainda não havia processado. Tomei banho mais devagar que o costume. Escolhi uma roupa mais conservadora, uma calça comprida escura e uma blusa de manga longa, como se instintivamente quisesse me proteger de alguma coisa. Cristina estava na sala quando desci para tomar café. Ela me olhou de cima a baixo com aquela expressão preocupada que eu estava aprendendo a reconhecer. Mãe, você tem certeza de que quer fazer isso? Desde TIC. Quinta-feira você está estranha, dormindo mal. Talvez seja melhor cancelar. Parei com a xícara de café a meio caminho da boca. Minha filha de 16 anos estava demonstrando mais sabedoria do que eu, uma mulher de 38 anos. Não posso cancelar agora, filha. Seria uma falta de educação com a Aparecida. Mas mesmo dizendo isso, senti que estava tentando me convencer mais do que convencer ela. Mãe! Cristina se levantou e veio até mim, colocando as mãos nos meus ombros. Você não deve nada para ninguém. Se algo dentro de você está dizendo que não é uma boa ideia, escute essa voz. Seus olhos castanhos, tão parecidos com os do pai, me olhavam com uma intensidade que me desarvorou. Mas eu já havia me comprometido. Já havia dito que estaria lá às 2 horas da tarde. Beijei a testa de Cristina, peguei minha bolsa e saí para enfrentar aquela chuva que parecia um prenúncio do que estava por vir. O trajeto de ônibus foi longo e silencioso. A chuva na janela criava um efeito hipnótico e eu me peguei pensando em como seria aquele homem. Aparecida havia dito que ele tinha 45 anos, que trabalhava na construção civil antes de perder o emprego, que era divorciado havia pouco tempo. Informações básicas, nada que me desse uma real dimensão do que esperar. Chegando ao shopping, balancei o guarda-chuva na entrada e caminhei em direção à praça de alimentação. O lugar estava menos movimentado que da última vez, provavelmente por causa do tempo ruim. Vi Aparecida sentada na mesma mesa onde nos conhecemos,
Mas desta vez ela não estava sozinha. Ele estava de costas para mim, mas mesmo assim eu pude perceber sua presença forte. Era um homem alto, de ombros largos, cabelos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas. Usava uma camisa jeans azul e calça preta. Quando se virou para me ver se aproximando, nossos olhares se cruzaram e eu senti um arrepio que nada tinha a ver com o frio da chuva. Seus olhos eram escuros, quase pretos, e havia neles uma intensidade que me deixou imediatamente desconfortável. Não era um olhar de curiosidade ou simpatia. Era um olhar que parecia me avaliar, me medir, me catalogar, como se eu fosse um objeto que ele estava considerando comprar. Maria Helena! Aparecida se levantou com um sorriso forçado. Este é meu irmão, Roberto. Ele se levantou também, estendendo a mão para cumprimentar. Quando nossas mãos se tocaram, a dele era quente demais, úmida, e ele apertou com mais força do que o necessário, segurando por mais tempo do que seria adequado. Prazer, ele disse, sua voz grave e aveludada. Aparecida falou muito sobre você. Mas seu tom não combinava com suas palavras. Havia algo por trás daquela frase que me fez querer retirar minha mão imediatamente. Quando finalmente ele a soltou, eu tive que resistir ao impulso de limpar a palma na minha calça. Sentamos eu de frente para ele, Aparecida ao lado. Ela parecia nervosa, mexendo constantemente com a alça da bolsa. O mesmo gesto que eu havia notado na praça dias antes. Então, Roberto, eu disse, tentando soar natural. Aparecida me contou que você trabalha na construção civil. Seus olhos se estreitaram levemente. Trabalhava. Fui demitido há alguns meses por causa da crise. Havia uma amargura em sua voz que me fez perceber que aquele era um assunto delicado. Mas não se preocupe, não sou um parasita. Já estou procurando emprego. Não vou ficar dependendo da minha irmã para sempre. A defensividade em sua resposta me pegou desprevenida. Eu não havia sugerido nada do tipo, mas ele pareceu interpretar minha pergunta como um julgamento. Claro, Roberto, entendo que deve ser uma fase difícil. Tentei ser conciliadora, mas senti que cada palavra que eu dizia estava sendo analisada e interpretada de uma forma que eu não conseguia prever. É mesmo, ele disse recostando-se na cadeira e cruzando os braços, especialmente quando você tem uma família que não te apoia do jeito que deveria. Ele lançou um olhar significativo para a Aparecida, que baixou os olhos imediatamente. Minha ex-mulher, por exemplo, na primeira dificuldade saiu correndo, não teve paciência, não quis lutar junto. Hoje em dia as mulheres não sabem mais o que é companheirismo. Aquela frase me deixou alerta. Havia algo na forma como ele disse, hoje em dia as mulheres, que soou como o início de um discurso que eu já havia ouvido antes, em outras circunstâncias, de outras bocas. Talvez ela também estivesse passando por dificuldade, eu disse cuidadosamente. Roberto riu, mas foi um som sem humor. Ela estava passando por dificuldades? Imagine! Uma mulher que não trabalhava, que eu sustentava, que tinha casa, comida, roupa, tudo pago por mim. Que dificuldades ela poderia estar passando? Sua voz subiu um tom e algumas pessoas nas mesas próximas olharam em nossa direção. Roberto, Aparecida disse baixinho, tocando levemente em seu braço. Vamos falar de outras coisas. Mas ele a ignorou completamente, mantendo seu olhar fixo em mim. Sabe qual é o problema, Maria Helena? Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. As mulheres de hoje perderam a noção de gratidão. Perderam a noção do que significa ser cuidada, protegida. Vocês querem independência, mas não sabem lidar com as consequências dessa independência. Senti meu rosto esquentar. Que consequência? Perguntei. E pude ouvir que minha própria voz estava ficando tensa. Solidão, ele disse simplesmente como se fosse óbvio. Insegurança. Vocês ficam aí, sozinhas, se achando muito fortes, muito independentes, mas, no fundo, estão morrendo de medo, procurando alguém que cuide de vocês de verdade. Seus olhos percorreram meu rosto, desceram para meu pescoço, voltaram para meus olhos.
Uma mulher precisa de proteção, de orientação, é da natureza feminina. Aparecida estava visivelmente desconfortável, mexendo nervosamente com o guardanapo. Eu olhei para ela esperando que dissesse alguma coisa, que defendesse as mulheres da nossa geração, que mostrasse discordância, mas ela permaneceu em silêncio, olhando para a mesa. Eu não me sinto sozinha ou insegura, eu disse, tentando manter a voz firme. Eu me sinto livre. Roberto sorriu, e foi o tipo de sorriso que me fez querer sair correndo dali. Livre, ele repetiu, saboreando a palavra como se fosse um doce azedo. É interessante como vocês usam essa palavra. Livre para quê? Para trabalhar o dia inteiro em um emprego que não te valoriza? Para chegar em casa cansada e ainda ter que cuidar da casa e dos filhos sozinha? Para não ter ninguém que se preocupe realmente com você? Cada palavra dele era como uma pequena punhalada, porque ele estava tocando em medos que eu raramente admitia para mim mesma. Sim, às vezes eu me sentia cansada. Sim, às vezes a responsabilidade de cuidar de tudo sozinha era pesada, mas eu preferia 1000 vezes essa liberdade do que voltar a ser controlada por alguém. Prefiro meu cansaço à dependência, eu respondi, e vi algo mudar em seus olhos. Uma faísca de irritação ou talvez de desafio. Dependência, ele repetiu novamente como se estivesse colecionando minhas palavras. Vocês falam como se aceitar cuidado fosse fraqueza, como se permitir que um homem cuide de vocês fosse uma humilhação. Ele parou, tomou um gole do refrigerante que havia pedido, sem tirar os olhos de mim. Mas eu aposto que, no fundo, você sente falta disso. Sente falta de ter alguém que tome as decisões difíceis por você, que te proteja do mundo lá fora. Você está enganado, eu disse, mas minha voz saiu menos firme do que eu gostaria. Havia algo hipnótico na forma como ele falava, uma certeza absoluta que me fazia questionar minha própria certeza. Estou? Ele se inclinou ainda mais para frente e eu pude sentir o cheiro da sua colônia, forte demais, enjoativo. Então me explica por que uma mulher independente como você está aqui se submetendo a ser aprovada por mim para continuar sendo amiga da minha irmã. A pergunta me acertou como um tapa. Ele estava certo e nós dois sabíamos disso. Eu havia aceito aquela situação humilhante. Havia me colocado na posição de ser julgada por ele. E o pior, estava começando a entender que ele havia orquestrado tudo aquilo deliberadamente. Olhei para Aparecida, procurando apoio, esperando que ela dissesse alguma coisa em minha defesa. Mas ela continuava olhando para a mesa, as mãos trêmulas mexendo com o guardanapo que já estava completamente desfeito. Aparecida, eu disse, minha voz soando estranha aos meus próprios ouvidos. Você não vai dizer nada. Ela finalmente levantou os olhos para mim, e o que vi lá me chocou. Era medo, medo puro e simples. Maria Helena, ela disse baixinho, o Roberto ele só quer o melhor para mim. Ele se preocupa comigo. Se preocupa? A palavra saiu da minha boca como uma pergunta indignada. Aparecida, você é uma mulher adulta. Você não precisa da permissão de ninguém para ter amigas. Foi então que Roberto bateu a mão na mesa, fazendo os copos tremerem. O barulho ecoou pela praça de alimentação e várias pessoas olharam em nossa direção. Chega, ele disse, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade que me fez gelar. Chega de encher a cabeça da minha irmã com essas ideias de independência feminina. Ele se levantou lentamente e, mesmo sentada, eu pude sentir como ele era imponente, intimidador. Aparecida vai decidir com quem quer se relacionar, mas não vai ser influenciada por alguém que claramente tem problemas com a autoridade masculina. Seus olhos me perfuraram. Você pode ir embora agora, Maria Helena. Esta conversa acabou. Eu estava tão chocada que por um momento fiquei sem palavras. Quem era aquele homem para me dispensar? Para decidir quando nossa conversa havia acabado?
Olhei novamente para Aparecida, esperando que ela reagisse, que defendesse nossa amizade, mas ela apenas sussurrou, sem levantar os olhos. Talvez seja melhor mesmo, Maria Helena. Talvez a gente precise de um tempo. Aquelas palavras me atingiram mais forte do que qualquer coisa que Roberto havia dito. Minha amiga, a mulher com quem eu havia compartilhado confidências, risos, esperança, estava me abandonando para agradar um homem controlador e intimidador. Me levantei da cadeira com as pernas bambas. Peguei minha bolsa com mãos que tremiam de raiva e humilhação. Está bem, eu disse, tentando manter alguma dignidade. Boa sorte para vocês dois. Estava me virando para ir embora quando senti uma mão forte agarrar meu pulso. Era Roberto. Ele havia se movido tão rápido que eu nem o vi se aproximar. Só mais uma coisa, Maria Helena, ele disse, sua voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma ameaça sutil. Seus dedos apertavam meu pulso com força suficiente para doer, mas não, o suficiente para deixar marca. Ele se inclinou para perto do meu ouvido, tão perto que pude sentir sua respiração quente na minha pele. O cheiro da sua colônia estava enjoativo, misturado com algo mais, suor talvez, ou algo que meu cérebro não conseguia identificar, mas que me fazia querer vomitar. Eu sei onde você mora, ele sussurrou. Sei onde você trabalha. Sei os horários que sua filha sai da escola. Meu sangue gelou. Se você tentar contatar minha irmã novamente, se tentar colocar mais ideias na cabeça dela, você vai se arrepender, entendeu? Eu o encarei, tentando não mostrar o terror que estava sentindo. Você está me ameaçando? Consegui perguntar, minha voz saindo como um fio. Ele sorriu, aquele sorriso terrível que eu já havia visto antes. Eu estou te protegendo de você mesma. Mulheres como você precisam aprender quando parar. Ele soltou meu pulso com um movimento brusco. Agora vai embora, antes que eu perca a paciência. Saí daquele shopping, caminhando rapidamente, quase correndo, sentindo os olhos dele cravados nas minhas costas até eu desaparecer de vista. A chuva havia parado, mas eu estava encharcada de suor frio. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui pegar o ônibus de volta para casa. Durante todo o trajeto, as palavras dele ecoavam na minha mente. Eu sei onde você mora, sei onde você trabalha, sei os horários que sua filha sai da escola. Como ele sabia essas coisas? Aparecida havia contado para ele? Ou ele havia me seguido em algum momento? Quando finalmente cheguei em casa, Cristina estava me esperando na sala. Ela me olhou e imediatamente soube que algo terrível havia acontecido. Mãe, o que foi? O que ele fez com você? Desabei no sofá ao lado dela, ainda tremendo. Cristina, eu disse, segurando suas mãos, precisamos conversar e talvez precisemos tomar algumas precauções. Contei tudo para ela, desde o comportamento estranho de Roberto até as ameaças veladas. Vi minha filha de 16 anos amadurecer diante dos meus olhos conforme ela processava a gravidade da situação. Quando terminei, ela estava pálida, mas determinada. Mãe, nós vamos à polícia, agora. Mas mesmo dizendo isso, nós duas sabíamos que não tínhamos provas concretas. Ele havia sido cuidadoso com suas palavras, habilidoso em suas intimidações. Era minha palavra contra a dele, e ele sabia disso. Naquela noite, deitada na cama, olhando para o teto escuro, eu soube que minha vida havia mudado para sempre. Não sabia ainda como, não sabia ainda o que viria pela frente, mas sentia com cada fibra do meu ser que aquele encontro havia sido apenas o começo de algo muito pior. E eu estava certa, muito, muito certa. Os dias que se seguiram àquele encontro terrível foram alguns dos mais difíceis da minha vida adulta. Eu me peguei olhando por cima do ombro constantemente, verificando se alguém me seguia quando ia para o trabalho, quando voltava para casa, quando acompanhava Cristina até a escola. O medo havia se instalado na minha vida como um hóspede indesejado que se recusava a ir embora. Na segunda-feira seguinte, no trabalho, Sandra notou imediatamente que algo estava errado.
Maria Helena, você parece ter visto um fantasma. O que aconteceu no final de semana? Ela se aproximou da minha mesa com aquela preocupação maternal que sempre demonstrava comigo. Eu hesitei. Como explicar para alguém que um homem havia me ameaçado veladamente, mas que eu não tinha provas concretas? Como contar que me sentia perseguida por alguém que, tecnicamente, não havia feito nada além de ser grosseiro e intimidador? Tive um encontro muito desagradável, Sandra. Conheci uma pessoa perturbadora. Ela puxou uma cadeira e sentou ao meu lado. O escritório estava relativamente vazio naquela hora da manhã, então pudemos conversar com mais privacidade. Perturbadora como? Contei para ela uma versão resumida dos acontecimentos, omitindo apenas os detalhes mais assustadores. Mesmo assim, vi a preocupação crescer em seus olhos. Maria Helena, você precisa ficar atenta. Homens assim, eles começam com pequenas intimidações e podem escalar rapidamente. Sandra havia passado por um relacionamento abusivo anos antes. Eu sabia. Se ele aparecer aqui no trabalho, você me chama imediatamente e anota tudo. Datas, horários, o que ele disse. Se precisar ir à polícia mais tarde, vai ter registros. A possibilidade dele aparecer no meu trabalho me fez sentir enjoada. Você acha que ele faria isso? Sandra me olhou com uma seriedade que me assustou ainda mais. Homens controladores fazem qualquer coisa para provar seu ponto, e ele já demonstrou que sabe onde você trabalha. Naquela semana, cada ruído estranho em casa me deixava em alerta. Cada telefonema sem identificador me fazia o coração disparar. Cristina, minha filha corajosa e inteligente, também estava vigilante. Ela mudou seu trajeto para a escola, passou a andar sempre acompanhada de amigas e combinamos códigos para caso algo acontecesse. Foi na quinta-feira que recebi o primeiro telefonema. Eram 8 horas da noite, eu estava lavando a louça do jantar quando o telefone tocou. Atendi esperando que fosse alguma amiga ou talvez uma ligação de trabalho, mas do outro lado da linha havia apenas silêncio, um silêncio pesado, carregado, como se alguém estivesse ali, apenas esperando. Alô? Eu repeti, sentindo meu estômago se contrair. Alô? Quem é? Mais silêncio. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, a ligação foi encerrada. Desliguei o telefone com a mão tremendo. Cristina apareceu na cozinha, vendo minha expressão. Quem era, mãe? Tentei disfarçar minha inquietação. Linha cruzada, provavelmente. Ninguém respondeu, mas nós duas sabíamos que não havia sido linha cruzada. Havia sido alguém querendo me assustar, me lembrar de que sabia onde eu morava, que podia me alcançar quando quisesse. Os telefonemas se repetiram nas noites seguintes, sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo silêncio pesado do outro lado. Eu parei de atender o telefone depois das 7 da noite, mas isso não diminuiu minha ansiedade. Sabia que ele estava ali, do outro lado da linha, provando que podia me perturbar sempre que quisesse. Foi no sábado seguinte que as coisas escalaram. Eu estava no supermercado fazendo compras quando senti aquela sensação estranha de estar sendo observada. Olhei ao redor discretamente e o vi no final do corredor fingindo examinar produtos de limpeza. Roberto. Meu sangue gelou instantaneamente. Ele não olhou diretamente para mim, mas eu sabia que ele sabia que eu o havia visto. Era como se estivesse brincando de gato e rato, provando que podia aparecer na minha vida sempre que quisesse. Abandonei o carrinho de compras no meio do corredor e saí correndo do supermercado. Em casa, contei tudo para Cristina. Desta vez, ela não hesitou. Mãe, vamos à polícia agora. Isso já passou de todos os limites. Fomos até a delegacia mais próxima naquela mesma tarde. O delegado que nos atendeu foi educado, mas pouco otimista. Senhora, entendo sua preocupação, ele disse, folheando as anotações que eu havia feito seguindo o conselho de Sandra. Mas telefonemas mudos e encontros casuais em lugares públicos não constituem crime. Ele não a ameaçou diretamente, não a agrediu, não invadiu sua propriedade. Suas palavras me frustraram profundamente.
Mas ele disse que sabia onde eu morava, onde minha filha estudava. Protestei. O delegado suspirou. Foram palavras vagas. Podem ser interpretadas de várias formas. Para conseguirmos uma medida protetiva, precisaríamos de ameaças mais explícitas ou evidências de perseguição sistemática. Saímos da delegacia me sentindo mais desprotegida do que antes. O sistema que deveria me proteger estava me dizendo que eu precisava esperar algo pior acontecer para ter direito à proteção. Era uma lógica cruel e invertida. As semanas seguintes foram um teste constante da minha sanidade mental. Roberto havia encontrado a fórmula perfeita, me assombrar sem cruzar as linhas legais. Ele aparecia nos lugares mais inesperados, na parada de ônibus quando eu estava indo para o trabalho, na farmácia do bairro, na praça onde eu costumava caminhar. Nunca se aproximava, nunca falava comigo, apenas estava lá, me observando, me lembrando de que podia me alcançar. Os telefonemas também continuaram, sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo silêncio pesado. Uma noite, porém, algo mudou. Quando atendi, desta vez ele falou: "Você não aprendeu ainda, Maria Helena?" A voz dele do outro lado da linha me fez tremer da cabeça aos pés. Mulheres teimosas precisam de lições mais diretas. "Me deixe em paz", eu gritei no telefone. "Você não tem direito de fazer isso comigo." Ele riu, aquele riso sem humor que eu já conheci. "Eu tenho todo o direito do mundo. Você interferiu na minha família, encheu a cabeça da minha irmã com ideias perigosas. Agora vai pagar pelas consequências. Eu não fiz nada para parecida. Nossa amizade era saudável." Minha voz estava subindo de tom e eu podia ouvir Cristina se aproximando da cozinha. "Você destruiu uma amizade por puro machismo e necessidade de controle." Houve um silêncio do outro lado da linha que me deixou ainda mais assustada. Quando ele falou novamente, sua voz estava mais baixa, mais perigosa. "Você quer ver controle de verdade, Maria Helena? Continue me desafiando. Continue achando que pode falar comigo desse jeito. Você vai descobrir do que eu sou capaz." A ligação foi encerrada, deixando-me com o telefone na mão e o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Cristina entrou na cozinha correndo. "Mãe, quem era?" "Eu ouvi você gritando." Desabei em uma cadeira, finalmente permitindo que as lágrimas que eu estava segurando há semanas saíssem. Era ele, Cristina. Era Roberto, e desta vez ele foi mais direto com as ameaças. Minha filha se ajoelhou ao meu lado, segurando minhas mãos. "Mãe, nós precisamos sair da cidade. Pelo menos por um tempo." A ideia havia passado pela minha cabeça, mas ouvir Cristina dizê-la em voz alta tornou tudo mais real. "Fugir?" perguntei, limpando as lágrimas. "É isso que vamos ter que fazer? Abandonar nossa vida aqui por causa de um homem doente?" A revolta em minha própria voz me surpreendeu. Cristina apertou minhas mãos. "Não é fugir, mãe. É se proteger. É dar tempo para ele desistir, para encontrar outra obsessão." Naquela noite, tomamos a decisão mais difícil das nossas vidas. Ligaríamos para minha irmã Rosa, que morava no interior, em uma cidade pequena a 300 quilômetros de São Paulo. Pediríamos para ficar na casa dela por algumas semanas, talvez alguns meses, até que Roberto perdesse o interesse em me perseguir. Rosa não fez perguntas quando liguei para ela na manhã seguinte. "Vocês vêm quando quiserem", ela disse simplesmente. "A casa é grande, tem espaço para vocês duas. E Maria Helena não precisa explicar nada agora. Quando vocês chegarem aqui, se quiserem conversar, conversamos." Arrumar nossas vidas em malas foi um processo doloroso. Cada objeto que eu embalava representava um pedaço da independência que eu havia conquistado com tanto esforço. A casinha que eu amava, com o quintal pequeno e o pé de jasmim, seria deixada para trás. Meu trabalho, que me dava dignidade e sustento, seria abandonado. Era como se Roberto tivesse conseguido me tirar tudo sem precisar colocar a mão em mim. No meu último dia de trabalho, Sandra me abraçou forte.
Você está fazendo a coisa certa, ela disse. Às vezes a coragem não é enfrentar, é saber quando se afastar para preservar a si mesma e quem você ama. Suas palavras me consolaram um pouco, mas ainda assim me sentia como se estivesse desistindo. Na véspera da viagem, aconteceu o que eu mais temia. Eram 11 horas da noite quando ouvimos ruídos no quintal. Cristina e eu estávamos terminando de arrumar as últimas coisas quando ouvimos passos do lado de fora da casa. Meu coração parou por um segundo. Apaguei todas as luzes da casa e nos escondemos no quarto, ligando silenciosamente para a polícia. Os passos continuaram por alguns minutos, como se alguém estivesse rodeando a casa, testando portas e janelas. Depois, silêncio total. Quando a polícia chegou, 20 minutos depois, não havia mais ninguém lá, mas encontraram pegadas na terra fofa do quintal, pegadas de botas masculinas. Provavelmente foi só um ladrão verificando se a casa estava ocupada, disse um dos policiais. Mas eu sabia que não havia sido um ladrão. Havia sido Roberto, escalando suas intimidações para o próximo nível, provando que podia chegar até minha casa sempre que quisesse. Partimos para o interior na manhã seguinte, em um ônibus que saía às 6 horas. Eu olhei para trás apenas uma vez, vendo minha casinha ficar pequena na distância. Senti uma mistura de alívio e tristeza que me acompanharia pelos meses seguintes. A cidade de Rosa era tudo o que São Paulo não era. Pequena, tranquila, onde todo mundo conhecia todo mundo. Nos primeiros dias eu me senti como se estivesse em outro planeta. O silêncio das noites me assustava depois de tantos meses vivendo em estado de alerta constante. Cristina se adaptou mais rapidamente do que eu. Ela conseguiu uma transferência para uma escola local e logo fez novos amigos. Eu, por outro lado, lutava contra uma depressão que havia se instalado como uma nuvem pesada sobre minha cabeça. Havia perdido meu emprego, minha casa, minha vida social, tudo por causa de um homem que decidiu me ver como uma ameaça. Foi Rosa quem me ajudou a encontrar perspectiva novamente. Uma noite, cerca de 2 meses depois da nossa chegada, estávamos sentadas na varanda da casa dela, tomando chá e observando as estrelas, algo que eu não conseguia fazer em São Paulo por causa da poluição luminosa. Maria Helena, ela disse suavemente, você está se punindo por algo que não foi sua culpa. Eu a olhei, confusa. Você está vivendo como se tivesse feito algo errado, como se merecesse tudo isso. Mas a única coisa que você fez foi tentar ter uma amizade saudável com uma mulher que, infelizmente, tinha um irmão doente na vida. Suas palavras me atingiram como um raio de clareza. Eu realmente estava me culpando. Estava me perguntando o que poderia ter feito diferente, como poderia ter evitado toda aquela situação. Mas a verdade era que eu não havia feito nada de errado. Roberto era um predador emocional que teria encontrado uma forma de me atormentar independentemente das minhas ações. Mas eu perdi tudo, Rosa, eu disse, sentindo as lágrimas voltarem. Minha casa, meu trabalho, minha vida. Ela se inclinou e segurou minha mão. Você não perdeu tudo, irmã. Você salvou o que mais importa, sua segurança e a da Cristina. E você pode reconstruir o resto. Na verdade, você pode reconstruir melhor. Aquela conversa marca um ponto de virada na minha recuperação. Comecei a entender que eu não era uma vítima passiva de circunstâncias, mas uma sobrevivente que havia tomado decisões corajosas para proteger a si mesma e a minha filha. Havia mostrado força, não fraqueza, ao reconhecer uma situação perigosa e agir para sair dela. Nos meses que se seguiram, lentamente, reconstruí minha vida. Consegui um emprego na prefeitura da cidade, um trabalho que me dava satisfação e estabilidade. Rosa me ajudou a alugar uma casinha pequena, mas acolhedora, onde Cristina e eu pudemos criar novos rituais, novas memórias felizes. Depois de 6 meses,
eu me sentia segura o suficiente para fazer algo que havia evitado. Tentei descobrir o que havia acontecido com Roberto. Através de conhecidos em São Paulo, soube que ele havia sido preso por agredir fisicamente outro homem em uma briga de bar. Também soube que Aparecida havia conseguido uma ordem de restrição contra ele depois que descobriu que ele estava me perseguindo. Aparentemente, ela finalmente havia entendido a natureza doentia do comportamento do irmão quando outros vizinhos começaram a reclamar dele. Ela tentou me contatar através de conhecidos mútuos para pedir desculpas, mas eu não estava pronta para esse reencontro. Talvez um dia, mas não naquele momento. A notícia de que ele estava preso me deu uma sensação de alívio que eu não esperava. Não era alegria pela desgraça alheia, mas alívio por saber que ele não podia mais me alcançar, que outras pessoas haviam reconhecido sua periculosidade. Hoje, 5 anos depois de tudo isso acontecer, posso dizer que aquela experiência, por mais traumática que tenha sido, me ensinou lições valiosas sobre minha própria força e sobre os sinais que devemos observar nas pessoas. Aprendi que confiar nos meus instintos não é paranoia, é sabedoria. Aprendi que sair de uma situação perigosa não é covardia, é inteligência. Cristina, agora com 21 anos e estudando na universidade, sempre me diz que aquela experiência a ensinou sobre a importância das mulheres se apoiarem mutuamente, mas também sobre como reconhecer comportamentos manipuladores e controladores. Ela se tornou uma jovem ainda mais forte e consciente por ter vivido aquilo ao meu lado. Quanto a mim, aprendi que reconstruir uma vida não é voltar ao que era antes, mas criar algo novo e melhor com a sabedoria adquirida através da dor. Hoje, tenho um relacionamento saudável com um homem maravilhoso que entende minha história e respeita minha independência. Tenho um trabalho que me realiza, amizades verdadeiras e, mais importante, tenho paz. Meus queridos que estão me assistindo, se vocês estão passando por alguma situação parecida, quero que entendam algumas coisas importantes. Primeiro, confiem nos seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente está errado. Segundo, não tenham vergonha de pedir ajuda ou de sair de uma situação que os deixa desconfortáveis. E terceiro, lembrem-se de que vocês não são responsáveis pelo comportamento doentio de outras pessoas. Às vezes, a vida nos coloca diante de pessoas que carregam dentro de si uma necessidade doentia de controlar outros seres humanos. Essas pessoas são habilidosas em fazer com que suas vítimas se sintam culpadas, confusas, responsáveis por situações que não criaram. Mas vocês precisam entender, vocês merecem respeito, merecem segurança, merecem relacionamentos saudáveis, onde possam ser vocês mesmos sem medo. Se minha história pode ajudar uma pessoa sequer a reconhecer os sinais de um comportamento abusivo, se pode encorajar alguém a confiar em seus instintos e tomar decisões corajosas para se proteger, então valeu a pena compartilhar essa experiência tão dolorosa. Roberto nunca conseguiu o que queria, não conseguiu me quebrar, não conseguiu me fazer voltar ao lugar de submissão que ele acreditava que era o meu por direito. Em vez disso, ele inadvertidamente me ajudou a descobrir uma força que eu nem sabia que possuía. Hoje, quando olho para trás, sou grata por ter saído daquela situação quando saí. Sou grata por ter uma filha corajosa que me apoiou. Sou grata por ter uma família que me acolheu sem julgamentos. E sou grata por ter aprendido que, às vezes, a maior vitória não é enfrentar, mas ter a sabedoria de se proteger. A vida me ensinou que existe uma diferença enorme entre amor e controle, entre cuidado e possessividade, entre proteção e manipulação. E essa diferença pode salvar vidas, pode salvar sonhos, pode salvar futuros. Para vocês que chegaram até o final da minha história,
Muito obrigada por me ouvirem, por permitirem que eu dividisse com vocês essa experiência que por tanto tempo eu guardei só para mim. Espero que ela possa ser útil de alguma forma nas suas próprias jornadas. Lembrem-se sempre, vocês são mais fortes do que imaginam, mais sábios do que acreditam e merecem muito mais do que qualquer pessoa que tente diminuí-los. Nunca se esqueçam disso. Um abraço carinhoso para todos vocês e até a próxima história.